Segunda Reis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. Enrolou e com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Diga comigo: principal herdeiro do teu espírito profético. Mais uma vez: principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que coisa terrível que ele pediu, tá? Se ele soubesse o que ele estava pedindo, ele não tinha pedido. Depois de atravessar, disse Elias, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e, puxado por cavalos de fogo, os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Isso era um símbolo de luto. Ele fez isso achando que Elias estava morto. Ele rasga as vestes como de costume, como a herança cultural dele dizia para se fazer. Toda vez que alguém morria, toda vez que havia um acidente, toda vez que havia uma perda, para demonstrar luto, se rasgava as vestes. Até hoje você chega na casa do povo do Oriente e quando eles perderam alguém na família, normalmente o pai dessa pessoa, ou a viúva, ou o filho, tem em sua gola um pano de saco. Esse pano de saco, ele tipifica, ele simboliza que aquela família está em tremendo luto. Aquela família perdeu algo importante ou alguém importante. Então, naquele momento, quando Elias é arrebatado, Eliseu rasga as vestes e ele ia continuar o luto dele. E o luto dele seria estendido normalmente por 7, 14 dias, para que todos soubessem o quanto ele estava sentido de ter perdido o seu mestre. Então ele segue. Depois, olha o que aconteceu. Eras como carros de guerra. Enquanto já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixai-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. E então respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Até aqui, em nome de Jesus, amém. Coisa linda essa passagem. Eu vou continuar nela, mas em outro enfoque. O que acontece nesse momento é que há uma transferência de legado, e o legado da unção, ele é transferível. Ele pode ser transferido, porém, só pode ser adquirido por quem crê. Você pode ter uma capa agora à sua disposição, um chamado, alguém que já abriu o caminho para você, alguém que veio antes de você,
Você tem direito a todas essas bênçãos, mas se você não tomá-la, alguém vai tomar. Se você não tomar uma postura, uma posição e não entrar nessa unção, não entrar nessa revelação, não entrar no profético, que é seu direito, alguém pode tomar no seu lugar. Coisa triste é ver alguém executando o que era para você executar e você não teve coragem de fazê-lo e por isso caiu sobre outra pessoa. Não é fácil herdar bênçãos proféticas. Não é fácil observar o tempo da visitação de Deus. Eu quero dizer para você que existe uma necessidade profética na nossa região. Essa necessidade profética, ela acompanha toda uma geração. Se você não sabe a história da Barra da Tijuca, mas eu sei a história da Barra da Tijuca, é uma P, Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, ela é subdividida em 12 sítios. Hoje é contado por 11 sítios diferentes. E a Barra foi dada como herança a 2 playboys. Esses 2 playboys faziam o que queriam com a parte de cá. Tinha uma pontezinha. E esses 2 playboys tinham uma irmã. Essa irmã ficou com a parte do recreio. E ela pega o recreio dos bandeirantes e dá de oferta à Igreja Católica. Por isso o mosteiro recebe a parte do recreio como herança. Herança dessa moça que diz, não, os meus irmãos vão vender isso tudo, vão grilar essa terra toda, vão subverter essa terra inteira, porque eles são playboys, são filhinhos de papai, eles gostam de gastar o dinheiro de Portugal, então eu vou pegar a minha parte e vou doar ao mosteiro do recreio. Depois de um tempo, esses irmãos descobrem isso e mandam buscar de volta, tomam da igreja, do mosteiro do recreio, aquilo que essa moça tinha dado. Eu estou sendo muito prática nessa história, tá bom? Porque ela é muito mais profunda que isso. E então, a Barra, ela segue crescendo com uma população emergente que vem da Tijuca e da Penha. Pessoas que vão prosperando e querem morar mais perto do sol, do mar e do sol. Não querem mais entrar nos seus ônibus lotados, não querem mais ficar colando no carro até chegar na Penha. E então, começa-se, depois de algumas centenas de anos, se vender sítios diferenciados, portais, bairros, cada bairro com sua cultura. Curicica com a sua cultura de hospitais, onde as pessoas são tratadas de tuberculose, onde existem os manicômios, onde existem os centros de tratamento. E o recreio, mais pessoas religiosas. O centro da Barra começa a ser idealizado por Lúcio Costa como uma via de intensa de intenso tráfico. Então, a Avenida das Américas se torna a avenida que mais mata gente atropelada no Brasil, em um tempo da história. E depois se colocam os sinais de trânsito para que as pessoas possam atravessar, porque junto com as grandes construções vieram também os trabalhadores que tinham que morar em suas casas improvisadas. E essas pessoas atravessavam a Avenida das Américas para trabalhar e elas morriam atropeladas. Então, logo colocaram sinais de trânsito, tirando assim o propósito da Avenida das Américas, que era ter uma highway, era que o propósito de Lúcio Costa era que a Avenida das Américas tivessem carros que andassem em alta velocidade para a Zona Sul e para a Zona Norte. Por isso, a Barra sofre de gigantismo. Gigantismo é um princípio da arquitetura, onde toda placa, todo prédio tem que ser gigante. Por quê? Para que os homens passando de carro e as mulheres em alta velocidade possam ler as propagandas. A Barra foi planejada dessa maneira. E nós estamos aqui no coração da Barra da Tijuca. Essa área onde a igreja está foi uma área escolhida profeticamente por revelação. E nós perguntamos ao Senhor aonde nós seríamos úteis. E Deus foi nos dando o endereço dessa maneira. Dobra à esquerda, dobra à direita. Você conhece o mapa é assim. E pegue a zona onde está o coração da Barra da Tijuca, vá pelas artérias principais. Existe um legado profético no que nós estamos fazendo aqui. Nós não nos arvoramos e viemos para essa igreja e começamos esse trabalho sem uma visão profética a respeito disso. Pelo contrário, nós pegamos algo que foi feito por antepassados, porque muitas pessoas vieram aqui e no tempo que começamos a pregar o evangelho aqui, apenas 2% da Barra da Tijuca era evangélico.
E por conta do gigantismo, glória a Deus, as igrejas foram crescendo. E essas igrejas foram se tornando mega churches, as grandes igrejas. Por quê? Porque já era propósito da Barra da Tijuca que tudo fosse gigante, tudo fosse muito grande. Então, as igrejas cumpriram seus propósitos. As igrejas que estão ao redor da Avenida das Américas, elas são mega churches e têm mega placas, para que as pessoas passando correndo consigam enxergar. E o que a Bíblia diz? Escreva em placas gigantes a palavra de Deus, para que os homens, mesmo passando a cavalo, consigam ler. Então, houve um tempo em que a Barra era cemitério de pastores, era considerado o cinturão cemitério de pastores, porque os pastores eram expostos a todo tipo de influência nova, que não tinha no subúrbio, que não tinha na Baixada, que não tinha na Tijuca, que não tinha em outros bairros. A Barra era literalmente área de tubarões, não sangue. Aí você pensa, mas pastora, você está falando da Barra de Jacarepaguá? Sim, eu estou falando do mapa, do primeiro mapa. O primeiro supermercado a ser colocado na Barra da Tijuca foi o Carrefour. E tinham pessoas que vinham da parte norte da cidade para comprar nesse Carrefour e passavam por cima de uma trilhazinha de madeira. Meu pai tem fotos disso, eu tenho fotos aéreas disso também. Meus pais trabalhavam com promoção de vendas nessa época e tinham que atender grandes supermercados, então eles vinham vender produtos da Sica no Carrefour e tinha só uma pontezinha de madeira, que é exatamente essa ponte, quando você passa da linha amarela, que vai passar para Ayrton Senna, aquela ponte ali era de madeira. E há uma expansão demográfica. As pessoas querem vir morar aqui, assim como em Copacabana. Você quer saber uma curiosidade de Copacabana? Copacabana, na época de Visconde de Mauá, era utilizado como um grande sanatório para pessoas com tuberculose também. A beira da praia era para os doentes. As pessoas tinham casa, quem tinha mais dinheiro, tinham casas na beira da praia para que eles pudessem tratar com o ar da praia e com a água salgada. Os leprosários vinham todos para a beira da praia também por conta da água salgada, para que houvesse algum tratamento. Tem muita história nisso. Você não pode ignorar os marcos históricos, assim como você não pode ignorar o que você está fazendo aqui nessa hora. Você não está sendo mais uma pessoa a vir numa igreja na Barra da Tijuca ou em Jacarepaguá. Você faz parte da história de oração de um povo que disse: nós não seremos 2% na Barra. Nós somos mais de 300 mil habitantes. Nós seremos parte significativa da população. Porque Deus também ama os ricos, assim como ama os pobres. E Deus não tem preferência de dízimo e de oferta. Deus ama pessoas. Você sabia que aqui no Profetizando das Nações a gente não sabe o seu nome quando você dizima? Não, você não bota o seu nome no envelope e nem aparece o seu nome na transferência bancária. Ninguém fica te identificando pelo seu dinheiro. A proposta de uma igreja profética é seguir o legado da unção, a primeira revelação, a revelação absoluta da palavra de Deus para pobres e ricos, para negros e brancos. Isso é avivamento. Para crianças e velhos. E existe um preço a ser pago. Qual? O preço da obediência e às vezes do escárnio. O que acontece com Eliseu é que ele, andando com Elias, ele tem um grupo de discípulos, cerca de 50. E quando Elias é tomado, é levado, ele está percebendo que algo está mudando, que as estações, os profetas olham as estações, os profetas veem, os profetas sentem os incômodos espirituais, eles discernem ciladas. Os profetas são terríveis, vocês são profetas. Deus está dividindo uma capa, um manto profético, onde nada fica escondido, onde Deus quer trazer a verdade vos libertará. João 8, 32, 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero falar de propósito com você nessa tarde. Eu quero dizer que você está no coração da Barra da Tijuca. Deus nos mostrou um avivamento que vinha da Zona Sul e não passava da Cidade da Música. E Deus nos falou: coloca a igreja ali.
Deus nos mostrou essa avenida antes que ela fosse a Alameda do Pan, antes que tivesse o Rock in Rio, antes que tivesse as Olimpíadas aqui. Deus nos mostrou. Desde que não tinham sinais de trânsito aqui, havia acidentes horrorosos, nós já orávamos nos lugares onde estão os sinais de trânsito hoje. Quer dizer que ninguém foi lá na prefeitura pedir um sinal de trânsito para cá, a partir de nós profetas. Pode ser que alguém tenha feito isso, sim, mas há 10 anos nós passávamos aqui, nós só víamos mato, mas havia uma capa sobre nós. Eu quero dizer que antes da gente chegar aqui, outras pessoas já chegaram orando. Antes da gente marchar nessa direção, outras pessoas começaram com um facão profético a tirar o mato, tirar a sujeira e dizer: nós vamos invadir, essa terra será conhecida como Yahvé Chamar. O Senhor está aqui, o Senhor está ali. Para todo lugar que você vai tem um crente, ou lugar para ter crente, não é porque está na moda, mas é porque Deus nos deu uma revelação para que viéssemos para cá. E então tem que ter igreja lá, tem que ter igreja aqui, tem igreja acolá, tem que ter. Há 22 anos nós éramos 2% na Barra da Tijuca. Agora aguenta. Porque Eliseu fica com a capa na hora que ele sobe. Mas ele não fica só com a capa. Ele fica com a capa e com os 50. Você acha mesmo que ele estava lembrando isso? Ele estava com o mestre dele, falando: então, me ensina. E Elias estava lá, e sacode a capa e bate, e abre o Jordão, e vai não sei aonde, e tem escola de profetas, e faz, e acontece. E Eliseu está olhando, está falando: uau, eu quero isso para mim, eu quero ser assim, eu quero que essa capa desça sobre mim, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu também quero pregar, eu também quero cantar. Uhul! Na hora que Elias sobe, menina, ele não sabia que ele ia passar pelo deboche dos meninos na praça. Talvez você tenha entrado aqui e as pessoas debocham de você, falando: você vai lá na igreja da Fernanda Brum? Igreja de fã? Aí você vai falar assim: acho que eu não vou não. Está indo atrás de cantor? Quem enganou vocês que eu sou cantora? E as pessoas falam: vai lá mesmo? Está querendo aparecer, né? Sabe quem são essas pessoas? Essas são as pessoas que fizeram isso com Eliseu, e as ursas saíram e devoraram essas pessoas. Porque não se debocha de um manto ou de uma capa impune. Eu só quero que você tenha uma visão correta de onde você está, quem você é e o que você tem direito. E é sobre herança que a gente está falando hoje. Qual é o nosso DNA? No que nós cremos? Quando abrimos a igreja, muita gente veio aqui achando que ia vender 1 milhão de cópias, né? Que ia fazer um disco e já ia estar bombando nas rádios. Você sabia que pouquíssimas vezes nós colocamos chamada em rádio aqui? Você chegou aqui de ouvir falar. Nossa primeira reunião vazou de um grupo de WhatsApp da família. Que eu chamei a minha irmã, o meu primo, está aqui, o Leonardo Brum, alguns músicos. Na primeira reunião nós tínhamos 90 pessoas. Depois você ouviu um evento ou outro na rádio, mas para ninguém dizer que nos enriqueceu, nós fizemos a prova dos 9. E eu falei: Senhor, nos faça úteis, não nos faça entretenimento. A nossa oração era: Senhor, nos dê utilidade, nós não somos entretenimento. O Senhor nos deu visibilidade para que tenhamos responsabilidade. Quanto mais visibilidade, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais visibilidade. E Deus não te chamou para esquentar o banco aí, não.
Deus te chamou para abrir o mar. Deus te chamou para ressuscitar mortos. Deus te chamou para curar os enfermos. Deus te chamou para falar em línguas estranhas. Deus te chamou para discernir os tempos. Deus te chamou para cantar a música do céu. Deus te chamou para matar a fome daqueles que têm fome. Deus te chamou para pregar boas novas aos que estão quebrantados de coração. Deus te chamou para fazer missões às nações. Deus te chamou para transcender a Barra da Tijuca ou o Rio de Janeiro, porque nós somos um polo onde todas as informações que Deus nos der, nós vamos dividir com a humanidade. Nós não estamos impressionados com o gigantismo da Barra da Tijuca, nós já conhecemos ele. Nós queremos a capa. Você não entendeu? Nós queremos a capa. A capa profética é uma promessa hereditária, mas só serve em quem pagou o preço de passar pelas ursas. Existe um tempo determinado de ciclos, e eu aprendi que ciclos são de 7 anos. Uma igreja se estabelece depois do 3º ano de existência e cresce até o 7º ano de existência. E após o 7º ano vem um novo ciclo de 7 anos. Isso faz parte da pecuária, faz parte do princípio de todo tipo de plantas e estações e vidas. E a cada 7 anos, até os casamentos têm esses fusos, esses ciclos, né? A cada 7 anos uma renovação, a cada 7 anos uma nova crise, a cada 7 anos uma nova... Você tem mais cabelo, você tem menos cabelo, a cada 7 anos você muda um pouco. Então eu quero dizer para você que chegou aqui nessa tarde que você faz parte dessa revolução e que essa capa está disponível para você e que o Senhor é aquele que vai fazer 2 vezes mais do que fez no passado através da sua vida e da sua história, mas você precisa resistir ao deboche. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. Deus não mente até a última hora. Quando jogam o corpo de Eliseu, os ossos... meu Deus do céu. Quantos já ouviram falar da passagem dos ossos secos? Você sabe o que é você encostar em alguém, mesmo depois de morto, essa pessoa passar a viver? Dá uma olhada para o teu irmão do lado e fala assim, está proibido de morrer. Quem mandou sentar do meu lado? Está proibido de morrer agora. Se tu morrer, eu te ressuscito. Ainda te dou uns tonhonhon. Tem gente que tem uma capa, tem uma promessa tão tremenda que ela não presta para não prestar. Não tem nem um jeitinho de andar. A pessoa vai fazer uma coisa errada, mas ela tem uma capa, um DNA dentro dela. Ela foi criada na igreja, ela tem uns pais que são crentes, está com raiva do mundo, tá bom, ok, está revoltado. Vou pecar, estou revoltado com Deus. Fiz tudo certo até hoje, nada deu certo na minha vida, então agora eu vou pecar. Gente, eu tinha um companheiro de pecado assim, o Will, frequenta aqui a igreja, de outra igreja, mas ele vem aqui às vezes. A gente era da mesma turma de jovem na igreja, e a gente revoltou uma época aí. Eu não sabia não, eu descobri só na hora da revolta, que eu estava na revolta, ele estava lá também. Vou entregar o Will hoje, a esposa dele vai me matar. Mas nós fizemos uma rebelião lá com os jovens da igreja, falando, agora vamos pecar. Porque a gente foi criado na igreja, então não valeu nada, a gente não se dá bem, não arruma namorada, a gente não... Era um negócio assim. Aí nós marcamos de ir pro baile. Isso existe ainda, não? É balada, né? Aí eu lembro que eu falei, hoje eu vou pecar direito. Tudo que não pode. Gente, quando eu entrei na balada, tinha mais uns 50 jovens que tinham decidido a mesma coisa.
Aí a gente passava um pelo outro assim. Tuntes, tuntes. Oi. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Aí tinha um outro mais desviado há mais tempo, passava, vem cá, você não é nada. Cala a boca. Estou aqui. Associação de Rocha Miranda, a gente lá, se acabando em Rocha Miranda, gente. Ali pertinho do Leblon, sabe? Rocha Miranda. Entre Ipanema e Leblon tem Rocha Miranda, entendeu? É logo ali. O viaduto de Honório fica logo ali do outro lado, perto de Copacabana, o viaduto de Honório, onde eu estudava. É ali. Mas quando você tem uma capa, tu não presta nem para pecar. Alguém vai te ver. Alguém vai te descobrir, alguém vai te salvar. Você olha a bendita da irmã que nunca pecou na vida. Aí ela fala, hoje eu vou até o chão. Ficou rebelde. Aí tá a mãe lá com o pé para trás orando. Jesus, toma minha filha. Jesus, toma minha filha. Jesus, salva minha filha. Ela tem um DNA. Eu consagrei ela no meu ventre. Toma minha filha. Tá a mãe orando. E tá lá a infeliz indo até o chão. Aí vem a irmã do lado e fala assim, e tu nem sabe esse passo é da década passada. Ela fala, né? Aí porque é crente. Olha lá. Todo mundo sabe que tu é crente. Não adianta. Tu não tem jeito nem para pecar. Desiste. Porque tem uma capa que te persegue. Isso me fez lembrar uma piada que eu não posso contar aqui, gente. Não tem nada de palavrão, nada não. É aquele dia que a morte foi levar um crente no baile, você sabe disso? Não? Ai, meu Deus. Vou ter que contar a historinha, a hora da historinha? Ah, gente, já comecei, tem que contar, né? Tinha um crente desviado, muito cabeludo. E aí, fizeram uma oração daquelas que macumba não mata crente, né, gente? Daquelas assim, bem... E aí a morte foi buscar esse desviado lá, num lugar muito ruim, que eu não posso dizer o nome, um lugar ruim. E aí aquele crente falou assim, olha, hoje ninguém me acha, eu vou raspar a cabeça. Vou ficar carequinha. Aí eu vou poder fazer o que eu quiser, porque ninguém sabe que sou eu. Essa historinha é da minha mãe, né? Nem da minha avó. Será para botar medo na gente. Aí a morte chega lá na balada. Está procurando o crente desviado de cabelão. Só que naquele dia ele tinha raspado a cabeça, né? Aí a morte fala lá com os outros demônios lá, ó, não achei não, não veio. Então tá bom, então vamos levar aquele careca ali mesmo. Eu tenho que renovar a minha historinha está muito ruim. Gente, você tem um legado, você tem uma capa, você tem um propósito, você tem um DNA. Não adianta, Deus vai te usar nessa geração. Queira ou não, Deus quer te usar. E se você estiver esperto, quando Deus passar a chave dele para uma nova estação, quando o ciclo mudar, a capa virá sobre você. Você vai ter que resistir aos deboches. Você vai ter que resistir às perseguições. E vai ter que fazer aquilo que Deus te mandou fazer. No lugar que Deus te chamou para fazer. E essa tarde é a tarde que Deus marcou o encontro contigo e falou: não adianta pintar de amarelo, de bolinha azul. Você é meu. Você foi criado na escola de profetas. Eu te remi. Eu te salvei. Eu te chamei. Eu te consagrei desde o ventre da tua mãe. Não resista mais o meu chamado, não resista mais aquilo que eu tenho como legado da unção para você, porque se você não fizer, você vai ver a próxima geração fazendo, e você vai dizer, era isso que eu tinha que fazer, Deus me mandou fazer isso, e você vai estar lá assistindo a nova geração fazendo aquilo que era para você fazer.
Esse é o tempo certo. Esse é o lugar. Acorda, porque os carros de Israel e seus cavaleiros estão aqui. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. E há um propósito nessa igreja, nesse lugar. A Barra da Tijuca só vai crescer para a Zona Norte. E nós temos uma visão. Nós vamos encontrar a Zona Norte, porque existe um propósito aqui na Barra da Tijuca. Lúcio Costa desenhou e nós estamos caminhando segundo o propósito dessa terra e dessa estação. Não sei se você mora no sul do país, no leste, no norte, se você está na zona sul do Rio de Janeiro agora, se você congrega com a gente, tem que atravessar a cidade inteira, não tem problema, porque o propósito é unir a zona norte à zona sul, através da Barra da Tijuca. E Deus nos colocou uma capa, mesmo que você chame de Jacarepaguá, o sítio que você está, não tem problema nenhum. Deus colocou sobre nós uma capa profética, e não vai ter jeito, as águas vão ter que se abrir. Essa região é tão jovem, e eu tinha tanto preconceito com essa região. Se Deus abrisse o mapa para mim e me dissesse, quer ir para onde? Eu ia dizer, para a África. Eu lembro da luta que foi para a gente mudar para cá, porque quem mora na Vila da Penha não quer vir para cá. Não é verdade? Gente, mas não tira o subúrbio da gente de jeito nenhum. A gente adora botar aquela... Eu não vou lembrar isso não. Eu ia falar. Vou falar então. Aquela cadeira de plástico para tomar sol na borracha. Nunca fizeram isso? Piscina Tônia, a alegria da garotada. Inflando. Na laje. Vocês nunca fizeram isso? Eu faço isso até hoje na minha casa. Eu pego uma mangueira e dou aquela molhadinha básica assim. Depois é que eu vou para a piscina. Não vou na ducha. Tem a ducha, o chuveiro. Mas gasta muita água. Eu vou na mangueira mesmo lá. E tomo um sol. Porque não pode sair Vila da Penha da gente. Irajá, Madureira, Rocha Miranda, Vicente Carvalho, Leblon, Ipanema. Vocês estão rindo por quê? A gente ia para o Tivoli Park, a gente ia para a Zona Sul. Na parte de trás do ônibus, lá atrás, galerona. Na época que o ônibus era o contrário, não era... Você pagava atrás e saía pela frente, né? De pouco tempo eu descobri que é o contrário agora, né? Tem só uns 20 anos que é o contrário, eu descobri há pouco tempo. Menino, menina, Deus te chamou para uma obra aqui. Toca a trombeta em Sião. A capa está no ar. Eu lembro de eu chorando, dizendo, na Barra só tem rico. Me deixa com o morro, eu adoro esse morro, Jesus. Deus, Jesus, ó, a idolatria do morro. Mas eu adoro. Igual a mim tem um monte de gente. Nossa igreja é tão engajada em ação social, porque, gente, a gente está acostumado com isso. É a nossa vida. É missão, é ação social, é humor, é a necessidade do próximo. E eu lembro que eu chorando, vim morar aqui chorando. Metade da auditória dizia, que é isso, pastora? Deixa disso, para com isso. Tu vem morar por aqui chorando nada, pastor. Qual é, pastor? Foi. Eu falei, eu vou procurar a igreja menorzinha que tiver. Menorzinha. Tem uma na garagem, eu vou. Tinha uma garagem chamada IBC. Uma casa, né, Cris? Os bancos eram de plástico. Você acha que tinha cadeira Davi, igual você está sentado nessa cadeira bonita aí? Não. Aquela cadeira que se eu tivesse engordado 3 quilos, ela abria a perna. O Isaac ia no banheiro, gente, durante o culto. O banheiro era dentro do local de culto. Aí, ele tinha 4 anos, eu estava tirando a fralda dele. E num culto
de quarta profética, ele gritou: pai, eu fiz cocô no vaso. A igreja toda: tem que contar as bênçãos, irmão. Foi uma conquista. Sozinho, Isaac, ainda foi sozinho. Volta pra cá, gente, volta pra cá. Metade que estava afim de namorar contigo desistiu agora, que bom. Vai durar mais uns 5 anos solteiro, fica aí. Ô, mãe chata essa que deixa os meninos tudo assim, muito chata. Eu vou contar o resto, hein? Vou contar da baleia Chamu. Não. A gente ganhava alma com a baleia Chamu do Isaac. Como não tinha lugar onde botar as crianças, o Isaac brincava com as crianças com uma baleiazinha daquelas de pelúcia, jogando para lá e para cá. Aí entrava um casal de surfista, tal, alguém que vinha da praia e via aquela baleia assim no meio da igreja voando. Aí, cara, maneira essa igreja, cara, tem uma baleia voando lá. Ganhamos muita alma com aquela baleia, gente. Foi uma bênção. Só dizia que igreja de chavada. Era a gíria da época, de chavada essa igreja. Nem sei mais o que significa isso. Tem uma capa para você aqui. E eu tinha preconceito, sabe? Aí eu comecei um chá de mulheres. Primeiro chá de mulheres que eu fiz uma reunião, tinham 10 mulheres numa roda. E eu comecei, como eu ia dizendo mesmo, nós vamos começar aqui o chá de mulheres. Então, vocês 5 que estão aqui, quem pode ficar para vender os tickets? Aí a esposa do Vilton Belfort levantou a mão e falou: eu. Falei: que é a senhora mesmo? Aí ela: vim ajudar. Super gentil, né, gente? Podia ter dado um fora, né? Joana Prado. Falei: irmã, a senhora vai vender ticketzinho lá na porta? Falou: vou, posso ajudar? Na garagem. Aí cada uma foi pegando uma coisa para fazer, sobrou uma. Quem sobrou? A Léa Miranda, filha do Davi Miranda, sentada assim com a gente. Que eu passei toda a minha infância ouvindo ela cantar: pescador, conserta a tua rede, foi um cordão que arrebentou. Pescador que não apanha peixes, tu precisas do Senhor. Eu olhei para ela e falei: te conheço de algum lugar, eu já vi seu rosto. Tu é a... Aí ela: Léia, sou eu. Vou limpar os banheiros. Aí eu pensei que, mas você é pastora da Deus, é amor, você não pode limpar o banheiro da garagem. Ela falou: não, esse período eu estou por aqui, eu limpo o banheiro da garagem. Eu falei: mas você tem uma igreja com 9 milhões de membros no planeta, como é que você vai limpar a garagem? Ela falou: eu vou limpar a garagem, eu vou limpar o banheiro, o que mais? Aí começamos um movimento de mulheres, e fizemos um retiro de mulheres. Estava lá a filha da Diogresa, com a filha do Davi Miranda, com a Joana Prado. Todo mundo estava ali. Aí Deus falou comigo: tá vendo só? Sua preconceituosa. Tu tem preconceito com gente famosa e com gente rica. Quebrou a cara. As pessoas que eu mais amei todo o tempo da vida. Aquele grupo que começou uma revolução numa garagem. Quero dizer que você é bem-vindo, se você é famoso, se você não é famoso, se você é rico, se você é pobre, se você é criança, se você é adolescente, se você... Não importa quem você é, você está no lugar certo, na hora certa, com a capa certa, e existe uma promessa sobre a sua vida. Não tenha preconceito com uma pastora que você já conhece. Não seja eu na vida, entendeu? Eu era você na história. Chegava um empresário e dizia assim: eu não vou falar com essa pessoa não, manda alguém lá falar que eu... fulano de tal tá aí hoje, não sei o que. Nós tínhamos
20 lugares, nós tínhamos que ensinar a igreja a dizer, gente, se o Jô Soares entrar, dê boa noite a ele, coloca ele sentado ali, ninguém peça autógrafo, por favor. Isso continua valendo para a gente aqui, tá? Porque aqui na igreja todos nós somos iguais. Todo mundo precisa congregar. Todo mundo quer um banheiro para lavar. Todo mundo quer uma alma para ganhar. Todo mundo quer um milagre para executar e para viver. Todo mundo quer viver em comunidade, em comunhão, ombro a ombro. Todo mundo quer olhar para o outro e dizer assim, você é meu irmão. Todo mundo é gente, não importa se você é muito rico, pouco rico ou rico nada. Se você mora aqui, se você mora acolá, eu quero dizer para você que existe uma capa para você pegar nesse lugar e escrever a história dessa nação. E eu quero dizer mais alguma coisa. Não é só dessa nação que você vai escrever a história. São de várias nações ao seu redor. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus.